Bom dia ou boa noite, conforme a turma que estiver ouvindo essa videoaula. Na sequência do que conversávamos na aula anterior e conversávamos sobre financiamento, custeio da Previdência Social, falávamos, no ponto em que paramos, do recolhimento de contribuição social previdenciária feita por empregador, empresa ou entidade equiparada à empresa. Depois que foi visto valor de cada recolhimento, forma e data e prazo para fazer o recolhimento, nós começamos a ver, para algumas situações, a possibilidade, com previsão legal, de substituição da contribuição previdenciária patronal. Substituição no sentido de, ao invés de pagar os 20% sobre a folha de pagamentos que tem, substitui este valor para recolher percentual diferenciado. Nós vimos um caso de substituição da contribuição previdenciária patronal. Nós vimos o caso das entidades desportivas que mantêm equipe de futebol profissional. Adiantei para vocês que existem outros casos. Eu tinha dito que falaria de mais 2 casos, mas eu vou estender um pouquinho e vou falar de 3 casos. E os 3 casos estão relacionados a produtor rural. Então a gente pode dizer que no caso de produtor rural, também é possível haver a substituição da contribuição patronal, contribuição previdenciária patronal. Mas aí tem algumas diferenças. Por exemplo, no caso de produtor rural, pessoa física, acontece de um jeito. E eu preciso entender que este produtor rural, pessoa física, não é o contribuinte especial. Esse produtor rural, pessoa física, é contribuinte individual, é aquele que recolheria os 20% sobre folha de pagamento. Me refiro, então, como vocês já devem ter percebido, à substituição da contribuição previdenciária patronal, aquela que o empregador recolhe. Muito bem. Se for o empregador, for produtor rural, pessoa física, ao invés dele recolher os 20%, ele pode recolher 1,2% sobre a receita total bruta da comercialização dos seus produtos. Da mesma maneira que ocorre com o segurado especial. Por isso a importância de nós entendermos que, embora o recolhimento seja no mesmo valor, continuam a ser contribuintes diferentes. A substituição a qual eu me refiro trata do contribuinte individual, produtor rural, pessoa física, e não do segurado especial. É para este caso que vem a contribuição substitutiva. Além de substituir a sua contribuição patronal para o valor de 1,2% da renda bruta da comercialização dos produtos, ele também vai recolher mais 0,1% a título de SAT, a título de seguro contra acidentes de trabalho. Além de recolhimentos que ele faz para terceiros, mas de contribuição previdenciária eu vou falar destes 2 recolhimentos. 1,2% de contribuição previdenciária e mais 0,1% de SAT. No caso ainda de produtor rural pessoa física, eu vou trazer uma figura que é a figura do consórcio de produtores rurais. Tem previsão legal e funciona assim. O que é consórcio de produtores rurais? É a reunião de vários produtores rurais, pessoas físicas, que podem escolher um desses produtores que se organizaram, que se reuniram, para que seja feita a inscrição no INSS para recolher contribuição previdenciária no nome dele. E ele fica responsável por fazer no nome dele a admissão de empregados,
a dispensa de empregados, a remuneração de empregados, mas por se tratar de consórcio de produtor rural, todos os produtores rurais, todos eles pessoas físicas, ficam solidariamente responsáveis pelos recolhimentos de contribuição previdenciária. Mas ainda assim, ainda se tratando de um consórcio, neste caso se equipara, faz às vezes de produtor rural pessoa física. Também permite a substituição do recolhimento da contribuição patronal. Diferente dos outros casos, a previsão legal expressa para essa substituição é que ela é facultativa. Qual a razão de ser dela ser facultativa? É muito simples. Cabe ao produtor rural fazer cálculo, fazer conta sobre a quantidade de empregados que ele contrata ou vai contratar e sobre o valor dos produtos que ele pretende comercializar. Conforme o caso, pode ser mais vantajoso para o produtor rural recolher 20% sobre a folha de pagamento do que recolher 1,2% da receita bruta da comercialização dos seus produtos. No começo do ano, o produtor rural informa a opção que ele tem para aquele ano e é ela que vai ser observada. Ele pode usar a regra de recolhimento de 20% sobre folha de pagamento ou ele pode usar a substituição, 1,2% sobre o valor bruto dos produtos que ele comercializa. Essa é a substituição no caso específico de produtor rural pessoa física. O mesmo raciocínio tem sido usado para produtor rural pessoa jurídica. Produtor rural pessoa jurídica que não seja agroindústria. Então é só relacionado à produção mesmo, né? No caso de produtor rural pessoa jurídica, também é possível fazer a substituição. Só que neste caso, produtor rural pessoa jurídica, o valor da contribuição a ser substituída será de 1,7% de contribuição previdenciária, base de cálculo, 1,7% do quê? 1,7% da soma da receita bruta da comercialização dos produtos deste produtor rural. Além de recolher 1,7%, o produtor rural, pessoa jurídica, que adota a substituição de contribuição previdenciária, também recolhe SAT no mesmo valor, 0,1% da base de cálculo adotada. Se é facultativa a substituição para produtor rural pessoa física, da mesma maneira deve ser entendida como facultativa a substituição para produtor rural pessoa jurídica. E o raciocínio é o mesmo. Faz a conta, vê o que é melhor para o produtor rural, ele escolhe. Cálculo dele. No começo do ano ele informa ao INSS a opção que fez e recolhe em cima desta opção que ele fez. Os recolhimentos seguem as mesmas regras de recolhimento feito por contribuinte individual. Neste caso, empresa, porque se trata de produtor rural pessoa jurídica. O último caso vinculado ainda a produtor rural é o da agroindústria. Aí a gente fica pensando assim, né? Qual a diferença de produtor rural pessoa jurídica e produtor rural agroindústria ou da agroindústria? A diferença está na atividade desenvolvida. Quando é uma agroindústria, a atividade está voltada para a industrialização de produtos próprios ou industrialização de produtos adquiridos de terceiro, produtos agrários, produtos relacionados à agropecuária. Esta industrialização leva a esta pessoa jurídica para um novo nível, para um novo patamar, não só de ser o produtor rural, mas agora de industrializar os produtos que produz, bem como os produtos que adquire de terceiros. A atividade, então, está voltada para a industrialização de produtos e não para a produção propriamente dita, embora tenha também a produção.
Neste caso, se tratando de uma agroindústria, a substituição também é possível. E nesse sentido, o valor que vai ser substituído agora é para 2,5%, a mesma base de cálculo, 2,5% do valor da comercialização dos produtos industrializados, valor bruto da comercialização. Além dos 2,5%, em substituição, também vai recolher 0,1% de SAT, seguro contra acidentes de trabalho. Percebam que em todos esses casos, a previsão legal tenta desonerar a folha de pagamento. E quando eu falo desonerar a folha de pagamento, quero dizer diminuir o custo da produção, diminuir carga tributária relacionada à contratação de trabalhadores, à contratação de empregados. Por isso que esta substituição a qual eu me refiro, ela só se aplica para a contratação de segurados empregados e, embora raro, mas também possível, de trabalhadores avulsos. Não se aplica para a contratação de outros contribuintes individuais, por exemplo. Só se aplica para a contratação de segurados empregados e trabalhadores avulsos. E com o intuito, claramente, de para esse segmento, produção rural, agroindústria, tentar diminuir carga tributária, tentar diminuir o valor de recolhimento previdenciário, cota parte do empregador, cota parte da empresa. Por isso, considerando os segmentos, o próprio texto legal que autoriza, que é a Lei 8.213 de 91, esse mesmo texto legal que autoriza a substituição da contribuição previdenciária patronal, expressamente não permite esta mesma substituição para alguns segmentos de agroindústria. Especificamente, não é autorizada a substituição em se tratando de sociedades cooperativas e em se tratando de agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura, avicultura, agroindústria de florestamento e reflorestamento para a indústria de celulose. Nestes casos, não é possível a substituição para o segmento da agroindústria. Nos demais modelos de agroindústria, por exclusão, é possível ser feita a substituição. Aqui, neste ponto, nós terminamos o tópico, nós terminamos o item que diz respeito ao financiamento da Previdência Social, que diz respeito ao recolhimento de contribuições previdenciárias. É claro que quando eu falo de custeio, financiamento da Previdência Social, nós já até vimos isso, não se limita, não se restringe só às contribuições sociais recolhidas pelos segurados e pelos empregadores, empresas e entidades equiparadas às empresas. Também participa deste financiamento o Estado, por meio dos aportes que nós já falamos. Mas também a Previdência Social, ela tem o seu, entre aspas, o seu caixa reforçado com outras receitas. Juros, correção monetária de contribuições pagas em atraso, pagamentos feitos pela arrecadação realizada pela Secretaria da Receita Federal, das contribuições de terceiro, Senai, Senac, Senar, SESI, é a Secretaria da Receita Federal que faz esse recolhimento. E por fazer a arrecadação, ela cobra um percentual. Percentual esse que é destinado para a Previdência Social. Então vejam, existem outras receitas que também entram para ajudar no financiamento da Previdência Social, além das contribuições previdenciárias. Mas o grosso mesmo, que faz a diferença mesmo, são as contribuições previdenciárias, além, claro, dos aportes feitos pelo Estado. É daí que vai sair o dinheiro para pagar os benefícios previdenciários. É sobre eles, benefícios previdenciários em espécie, que eu começo a falar
Agora é o nosso novo tópico, o tópico seguinte, o tópico de número 10. Neste tópico, o tema será benefícios previdenciários do regime geral de previdência social em espécie. Na verdade, vou falar dos benefícios previdenciários, mas fazendo uma observação de que estes benefícios representam apenas uma modalidade das prestações fornecidas pelo regime geral de previdência social. Nós já vimos em aulas anteriores que o regime geral de previdência social, ele disponibiliza prestações aos seus segurados e dependentes, e que estas prestações podem ser na forma de benefícios, importâncias pagas em dinheiro, ou na forma de serviços, serviço de reabilitação profissional, serviço de habilitação profissional. O enfoque aqui será nos benefícios pagos pelo regime geral de previdência social. Já vimos quem são os destinatários destes benefícios. Os destinatários destes benefícios, os beneficiários, portanto, são os segurados e os dependentes dos segurados. Também já vimos quem são os segurados e quem são os seus dependentes, inclusive naquela classificação que é feita de acordo com a ordem, e aí a gente fala que são dependentes de primeira classe, segunda classe, terceira classe, enfim, nós já vimos isso, a gente já viu isso. Em relação a segurados e dependentes, eu só quero fazer uma observação. E a observação é a seguinte: por alguns motivos, diferentes motivos, os segurados podem perder a condição de segurado, deixa de ser segurado. Assim como os dependentes podem perder a condição de ser dependente. Quando que um segurado perde a condição de segurado? Deixa de ser segurado do regime geral de previdência social. Ele deixa de ser segurado quando ele morre, claro. Mas ele também deixa de ser segurado quando ele entra para a inatividade. Porque quando ele entra para a inatividade, ele deixa de ser segurado e passa a ser beneficiário de determinado benefício previdenciário específico. Por exemplo, um auxílio-doença, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, por exemplo, eu acho que de inatividade é isso. Por exemplo, salário maternidade e por aí vai, né? Só que ele também perde a qualidade de segurado quando ele deixa de recolher as contribuições previdenciárias. Deixa de recolher porque deixou de exercer uma atividade remunerada, ou porque ele está desempregado, ou porque ele não quer mais exercer nenhuma atividade remunerada, e aí ele deixa de contribuir, ele deixa de recolher para o regime geral de previdência social. Por consequência, ele deixa de ser segurado do regime geral de previdência social. Dos casos de perda, nós temos estes, especificamente estes, né? Mas existe ainda a possibilidade de perda da condição de dependente. Do mesmo jeito que o dependente também é beneficiário do regime geral de previdência social e precisa estar vinculado a um determinado segurado, por diferentes motivos, o dependente também pode perder a sua condição de dependente e, por consequência, perder também a sua condição de beneficiário. Quando que o dependente deixa de ser beneficiário? Quando ele morre, evidentemente. Quando o segurado deixa de ser beneficiário, e é uma consequência natural e obrigatória que, se o segurado deixou de ser beneficiário, o seu dependente
também perdeu a qualidade de beneficiário. Também perde a condição de dependente quando cessa o requisito da dependência financeira, da dependência econômica. No caso, por exemplo, de filho, cessa quando ele atinge 21 anos ou quando ele é emancipado. No caso de cônjuge, companheiro, companheira, cessa-se cessada a dependência financeira. E assim vai. Se não houver dependência financeira dos pais na condição de dependente de segunda classe, dos irmãos na condição de dependente de terceira classe, dos enteados na condição de dependente equiparada à primeira classe, enfim, perdeu condição, perdeu o requisito da dependência financeira, perde a condição de dependente. Mas o que mais nos interessa agora, em se tratando de benefícios previdenciários pagos em espécie, neste ponto, o que mais interessa para nós é uma figura que é a figura do período de graça. O que quer dizer o período de graça? Para efeito previdenciário, não destoa muito do que é período de graça em outros setores ou para outras finalidades. O que significa período de graça nesse caso? Significa que o segurado não perde a sua condição de segurado automaticamente à paralisação do recolhimento das contribuições previdenciárias. Durante ainda algum tempo, mesmo após deixar de recolher, deixar de verter contribuição previdenciária para o INSS, para a Previdência Social, ele vai manter a sua condição de segurado. Qual é o período de graça? Qual é o tempo de graça? Depende de algumas situações. Por exemplo, quando o segurado entra para a inatividade e começa a receber benefício previdenciário, durante o tempo em que ele está recebendo benefício previdenciário, ele mantém a sua condição de segurado, a sua qualidade de segurado. Ou seja, ele ainda é segurado do regime geral de previdência social, mesmo que esteja na inatividade, mesmo que não esteja recolhendo contribuição previdenciária. Um outro prazo para o período de graça é que ele mantém a condição de segurado após 12 meses de deixar de recolher a contribuição previdenciária. Deixou de recolher, deixou de ser contribuinte individual, deixou de ser empregado, enfim, deixou de recolher a contribuição previdenciária, durante o período dos 12 meses seguintes, ele ainda tem direito de acessar o regime geral de previdência social para ter acesso a benefícios previdenciários. Se isso que eu estou falando para vocês está no artigo 15 da Lei 8.213. Ele também continua segurado do regime geral de previdência social até 12 meses, e eu trouxe esse caso porque é um caso interessante, que a gente tem visto falar dele. Ele mantém a sua condição de segurado após, ou até 12 meses após cessar a segregação do segurado acometido por doença de segregação compulsória. Por que eu trouxe esse caso específico? Essa questão do Covid-19, ela em si, não é caso de segregação. Mas existe uma lei em vigor dizendo que no caso de algumas doenças, e acho que talvez possa se enquadrar a Covid-19 nisso, se existe manifestação de sintomas, é preciso fazer a quarentena, a segregação obrigatória. Neste caso, nós estamos falando de doenças que impõem segregação. Existem outras doenças que impõem segregação.
especialmente aquelas doenças com alto poder de contágio, né? Enfim, é caso de segregação compulsória determinada pelo poder público, cessada a segregação, e veja, não há contribuição previdenciária nesse período. Terminada a segregação, pelo período de até 12 meses, continua na condição de segurado. A mesma coisa acontece com a reclusão. O segurado, que já era segurado, deixou de recolher contribuição previdenciária por conta de reclusão em regime fechado, claro que não permite a continuidade da prestação de serviços, até 12 meses após o livramento desse segurado, ele mantém a sua condição e pode ter acesso aos benefícios do regime geral de previdência social. E ainda, continua na condição de segurado, no caso específico de segurado facultativo, até o período de 6 meses após o término ou após o não recolhimento de contribuições previdenciárias. Olha a importância disso. Bom, antes de eu falar da importância disso, olha só uma coisa. Os parágrafos desse artigo dizem o seguinte: aquele período de 12 meses de desemprego ou de não recolhimento de contribuição previdenciária, porque o segurado deixou de exercer uma atividade remunerada, ou porque ele está suspenso, ou porque ele está licenciado sem remuneração, enfim, ele deixou de exercer atividade remunerada, a partir do momento que ele deixa de recolher contribuição, ele ainda tem o prazo de 12 meses, prazo de graça, para manter a sua condição de segurado. Esse período dobra, quer dizer, acrescenta mais 12 meses, se a interrupção, que acarreta a perda da qualidade de segurado, tiver ocorrido depois dele ter feito 120 contribuições mensais. 120 contribuições mensais equivale, salvo engano, a 10 anos. Quer dizer, era um segurado que há 10 anos ou mais de 10 anos ele vinha recolhendo contribuição previdenciária. Depois desse tempo, deixou de exercer atividade remunerada, ou porque está desempregado, ou porque o contrato está suspenso, ou porque ele está licenciado sem remuneração, enfim, deixou de exercer atividade remunerada, ele ainda terá um acréscimo de 12 meses no seu tempo de graça, no seu período de graça, em razão da quantidade de contribuições mensais que ele já tinha feito. Olha isso. E mais, se é caso de segurado que está em condição de desemprego, segurado que está em condição de desemprego e que tinha... deixa eu falar diferente. Segurado que está em condição de desemprego acrescenta mais 12 meses no seu período de carência. Aí a gente tem uma situação assim. Segurado que ainda não tinha 10 anos de contribuição ou 120 meses de contribuição previdenciária, pelo fato de estar desempregado ou na condição de desempregado, ele terá um acréscimo, um prolongamento no seu período de graça de mais 12 meses. Então, 12 meses a partir da data em que deixou de recolher, mais 12 meses porque está desempregado. Se esse mesmo segurado, que deixou de recolher e que já tem 12 meses de período de graça, ele já tinha 120 contribuições mensais recolhidas, ele tem mais 12 meses. Se ele continua desempregado, ele tem mais 12 meses e vai contando. Então, existe uma possibilidade de estender o período de graça conforme o motivo do não recolhimento das contribuições previdenciárias e conforme a quantidade de contribuição previdenciária que já tinha sido feita. Qual é a importância de eu entender período de graça? A importância é a seguinte: se eu era segurada e estou dentro do período de graça e fico doente,
eu tenho direito ao auxílio-doença. Se eu era segurada e sofro um acidente, eu tenho direito ao auxílio-doença. Se eu era segurada e dentro do período de graça eu fico incapacitada para atividade laborativa, eu tenho direito à aposentadoria por incapacidade permanente, à aposentadoria por invalidez. Então é extremamente importante eu identificar, primeiro, se mantém a condição de segurado. Segundo, mesmo que não esteja recolhendo contribuição previdenciária, se não está dentro do período de graça. Se estiver, tem direito aos benefícios em espécie que eu vou tratar na sequência. Não está no período de graça, perdeu a condição de segurado, não terá direito aos benefícios previdenciários. Começo a falar destes benefícios previdenciários na próxima aula. Mas antes, eu vou continuar a falar um pouco de elementos introdutórios, para eu falar especificamente de cada um deles, né? E um dos elementos introdutórios que eu começo a falar na próxima aula é prazo de carência. Conforme o benefício previdenciário em espécie, existe um prazo de carência específico, ou pode até não existir prazo de carência. Isso eu começo a falar na próxima aula. Obrigada pela atenção de vocês. Até mais. Tchau.